Opa, tudo bom? Adenilson Giovannini por aqui. E seja muito bem-vindo então desculpe, segunda parte desse vídeo sobre a reunião com o cliente. E o que é que vai acontecer? Você vai se reunir com o seu cliente. Daí ele vai informar de uma série de dados, vai falar a respeito dos confrontantes, a respeito da propriedade, a respeito, afinal de contas, de todos os dados, de todas essas perguntas que você vai fazer para ele. E, preste atenção, tem um detalhezinho que é muito importante, que é quanto à matrícula da área. Não adianta, por mais que o seu cliente fale alguma coisa, o que realmente importa é o que diz na matrícula. É pela matrícula que você vai se guiar. Então, por mais que o seu cliente fale a respeito da área, por mais que ele passe muitas informações para você, que informe bem certinho os confrontantes, aonde que acontecem essas mudanças de confrontante, cara, preste atenção. Mesmo assim, você precisa pedir a matrícula da área para ele. Você precisa analisar a matrícula ou as matrículas da área ou das áreas deles, que pode ser várias matrículas no caso. Então, sempre faça isso. Não cometa este erro, porque se houver alguma diferença nas áreas, no caso, você vai ter problemas. Algumas diferenças também quanto aos confrontantes. Você tem que cuidar esses detalhezinhos e tem que pedir a matrícula para o seu cliente. O que realmente interessa é o que diz na matrícula. Se você chegar lá para o cartório depois e o seu levantamento não estiver de acordo com o que diz na matrícula, cara, você está ferrado. Bem simples. Você vai ter que refazer o levantamento ou coisa assim. Logo, não adianta. Na conversa com seu cliente, uma das primeiras coisas, a coisa mais importante, não digo mais importante, mas mais essencial, é pedir a matrícula para ele, aonde que ele vai pegar e vai lhe entregar essa matrícula, ou você vai ir até o cartório e pedir a matrícula. Então, sempre faça isso. E além disso, se você pegou e conversou com o cliente e tem alguma dúvida, vá até o cartório, se informe, não fique com dúvidas, porque o que acontece é que, se, como eu disse, o levantamento estiver diferente do que consta na matrícula, você vai ter problemas. E além disso, lembrando que você está fazendo o levantamento, após você fazer o levantamento, você ainda corre o risco de ter uma mudança nos confrontantes neste espaço de tempo entre você pegar e terminar o levantamento e entregado o processo, entregado ali o dossiê com todos os documentos para o responsável do cartório. Então, tome o cuidado que pode acontecer disso. Outra coisa, que além da matrícula, que como eu disse, é o mais essencial, é indispensável que você peça a matrícula. Ela conta toda a história do imóvel. É como se fosse a certidão de nascimento. Qualquer dúvida que você tenha,
você tem que recorrer para a matrícula. Ah, mas e será que o levantamento é pelo centro do córrego ou pelo Talveg? Olhe na matrícula. Se lá diz que é pelo centro do córrego, faça pelo centro. Se não diz nada, faça pelo Talveg, faça pela beirada do córrego. Resumindo, né? Então tome esse cuidado. Já mais uma dica extra, anote aí. Também essa parte de matrícula. E já vou adiantar a parte de documentação também. Para você, por exemplo, tem aqueles documentos que você precisa obter e tem que entregar, como, por exemplo, a declaração do imposto de renda, ou melhor, a NIF, né, lá do imóvel. Sendo que, cuide para esses documentos, eles não tiverem mais do que 3 meses entre a data de emissão e a data de entrega, porque senão eles não vão ser aceitos. E, já que estamos falando de documentos, este momento, o momento da reunião com o cliente, como eu disse, a ideia é como se um trabalho fosse um míssil teleguiado, onde que você tem o seu alvo, que é chegar lá no final, entregar esse processo no cartório, está tudo certinho. E o lançamento perfeito desse míssil, ele começa nessa etapa, na etapa de reunião com o cliente, aonde que você vai pegar e vai informar bem para ele, vai falar: ó, meu cliente, converse com seus confrontantes, explique o seguinte para ele, diga que esses documentos, essa declaração de reconhecimento de limites que eu vou pedir para ele assinar, que não é porque ele corre o risco de perder a terra ou coisa assim, que é apenas ele reconhecendo aonde está o limite da propriedade, dizendo: beleza, eu reconheço, o limite é aqui mesmo, os marcos estão locados no local certo. E por que eu falo isso, meu amigo, minha amiga, para as pouquíssimas alunas do curso? Simples, porque muitas vezes o cliente, você imagina o seguinte: o vizinho dele, que às vezes ele nem se dá tão bem assim, chega para ele e diz e pede: ah, eu preciso que você assine um papel porque eu tô já referenciando a minha propriedade. Cara, muitas pessoas são muito receosas. Elas vão pensar: tá, vou assinar um papel, o que é esse papel, o que eu vou dizer nele? O cara tá querendo me roubar a minha terra, ou coisa assim. Logo, é necessário informar bem já o seu cliente na reunião com ele, dizer para ele: explique isso para o seu amigo lá, para o seu vizinho, seu compadre, para todos os confrontantes, dizendo que não é para ele se preocupar quanto a isso, que não é que a terra dele vai ser roubada ou qualquer coisa assim. Não, os dados que eu preciso dele para esse nosso trabalho que nós estamos fazendo é somente porque ele tem que reconhecer que a legislação, no caso, melhor dizendo, ela exige que tenha um papel dizendo que ele reconhece que o limite é onde que está atualmente. Então, explique lá para os confrontantes isso. Diga que não se preocupe, que esse papel que ele vai ter que assinar posteriormente, e já explique isso, né? Que posteriormente, para ele já dizer para os vizinhos dele, que posteriormente eles terão que vir até a sua empresa, pegar esse papel e levar lá no cartório para fazer o reconhecimento de firma. E explique, conforme eu estou dizendo,
cada detalhezinho, dizendo que esse papel é para isso. É apenas para ele dizer, não, a divisa é nesse lugar mesmo. E esses, então, melhor dizendo, desculpe, quais são os dados que você precisa já pegar nessas reuniões, né, que podem ser em várias reuniões, que você precisa, no caso, pedir para o seu cliente. São uma série de dados dele, que é o seu cliente, daí tem os dados do cônjuge, normalmente é o quê? Dados do cliente, o endereço, nome completo, além disso CPF e identidade. Dados do cônjuge, nome completo, CPF e identidade. Daí tem os dados dos confrontantes, nome completo, CPF, identidade. Agora me fugiu se tem mais alguma coisa. Porém, aqui abaixo desse vídeo tem um checklist. Este é o checklist que eu mesmo entrego para os clientes, que eu e meus conhecidos, nós nos compartilhamos esse checklist e nós costumamos utilizar dele. Então pegue esse checklist e adapte para a sua empresa, colocando o logo dela, enfim, customize, ou se você não quiser, entregue assim mesmo. Eu digo customizar porque vai ficar algo mais legal, vai ter da logo da sua empresa e coisa assim. Além disso, você pegou então, se reuniu no caso com o cliente, pediu uma série de dados para ele, pediu a matrícula, ou se não, se responsabilizou de ir lá no cartório pedir a matrícula. Logo você precisa do nome dele completo, o endereço, ele mora lá, aqui no município mesmo, na localidade X, para poder chegar lá no cartório e pegar essa matrícula, essa cópia atualizada da matrícula. E, além disso, entregou esse checklist para ele, explicou, melhor dizendo, bem certinho todos os dados necessários e o que mais que você precisa? Simples. Dados do levantamento. Você precisa pegar e fazer muitas perguntas para ele, se informar ao máximo sobre a propriedade, como que ela é, os trechos de córregos, ela tem bastante trechos de córregos ou poucos. E além disso, a topografia dessa propriedade, como que ela é acidentada, tem muito mato, a diferença de nível entre os pontos, tem pontos que ficam atrás de algum morro ou coisa assim. E faça muitas perguntas. Além disso, o que mais que eu aconselho? Que você já pegue e abra o Google Earth e olhe a propriedade junto com seu cliente. Se possível, pegue e já faça uma vetorização ali pelo Google Earth, mais ou menos. A ideia não é que seja aquela vetorização perfeita do limite. Não, é uma vetorização mais ou menos, para você ter uma ideia do perímetro dessa propriedade. Para, por exemplo, não acontecer que nem no case que eu contei lá no segundo vídeo, onde que eu fui a campo e peguei o córrego errado. Perceba isso. Então, faça essa vetorização do perímetro da propriedade. Além disso, a propriedade é em um outro município, em um local que eu não conheço. Pega e vetoriza ali rapidamente sobre o Google Earth, de maneira grosseira mesmo, o acesso até a propriedade. Se não é no município que você mora, pode ser da sede desse outro município até chegar na mesma. Porque senão você
corre o risco de se perder, de entrar lá interior de adentro e se perder, ou coisa assim. Além disso, explique detalhadamente como você vai proceder. Diga para ele: não, meu cliente, eu vou proceder dessa maneira. Eu vou pegar e vou ir 2 dias na sua propriedade, aonde que no primeiro dia eu vou colocar um marco, no caso, no centro da sua propriedade, lá um marco na sua propriedade. Vou fazer o rastreamento dos dados deste marco. Enquanto que faço esse rastreamento, vou percorrer o perímetro, colocando marcos no perímetro. Daí no segundo dia eu vou ir lá para fazer o levantamento desses marcos do perímetro. Então eu vou precisar que você me diga bem certinho quantos marcos que é necessário colocar no perímetro, quantos vértices que tem neste perímetro, para mim não levar um número errado de marcos. Então eu até vou pedir para que, se você não tem uma boa ideia, que pegue e percorra o perímetro da sua propriedade e me ligue, ou daqui a alguns dias eu posso te ligar e nós vamos conversando no caso, e daí você me informa quantos vértices que tem. Porém, isso é importantíssimo para mim. Eu preciso saber disso, porque eu tenho que locar os vértices e não posso correr do risco de levar um número de vértices errados. É óbvio. Como que o levantamento é feito em 2 dias? Se o número de marcos estiver errado, no primeiro dia você vai percorrer todo o perímetro da propriedade. Logo, se o número de marcos estiver errado, você ainda tem a chance de no segundo dia levar os marcos que faltam, se faltar marcos, né? E locar esses marcos. Porém, como eu disse, é um míssil teleguiado. Nessa etapa, a etapa de reunião com o cliente, se ela for bem feita, o levantamento já começa guiado da maneira certa, com a propulsão ali correta. Então, cuide isso e realmente converse com seu cliente. E diga para ele também sobre a previsão do tempo. Fale, né? Afinal, ó, é o seguinte: no tempo é Deus quem manda, Jesus Cristo é Deus. Então, o que eu posso te dizer é que eu vou ir fazer o levantamento na sua propriedade dia 19. Só que eu não tenho certeza da previsão do tempo. Eu vou pegar dali uns 3, 4 dias antes, vou olhar essa previsão do tempo e daí eu te ligo para dizer: opa, eu vou realmente ir nesse dia. Ou se não, se tiver previsão de chuva, nós vamos ter que deixar para um outro dia. Então vamos fazer o seguinte: como que você tem que pedir estes dados para os seus confrontantes uns 3 dias antes de eu ir fazer o levantamento na sua propriedade. Eu vou te ligar para ver se você está conseguindo esses dados e também para confirmar o dia bem certinho que eu vou ir. Então, uma vez que esteja tudo certo, que você tenha acertado tudo com seu cliente, faça isso. Pegue e faça um planejamento prévio e posteriormente pegue e ligue para o seu cliente justamente para isso, para dizer para ele: opa, está tudo certo com um dia, e para ver se ele está conseguindo os dados dos confrontantes, porque assim você já se previne. Como eu disse, é um míssil teleguiado, sendo que a obtenção de dados dos confrontantes, cara, é a etapa que você tem menos controle.
é onde que você tem que colocar um ponto crítico muito forte, porque já me aconteceu por causa de um CPF de um confrontante ter um processo parado por meses. Logo, se você perceber disso, se o seu cliente falar algo como: ah, mas tem um confrontante que mora em um outro município, ou tem um confrontante que mora em um outro estado, ou qualquer coisa assim, ó, o seu radar liga, tem que se ligar DVD, porque ali tá um sério risco de perder bastante tempo, porque esse confrontante vai ter que assinar a declaração de reconhecimento de limites e fazer do reconhecimento de firma da mesma. Além disso, se ele disser: opa, tem um confrontante com o qual eu não me dou, é a mesma coisa. Lembrando que se esse confrontante não quiser assinar, o que vai acontecer é que um oficial de justiça vai ir até na casa dele lá pedindo para ele assinar. Se ele não quiser assinar, aí já vista que ele já foi avisado, que ele está sabendo, entra-se um consenso onde que quem cala consente. Logo, normalmente é esse o procedimento, aonde que não vai ser do você. Você vai pegar e vai encaminhar todo o processo, vai obter as assinaturas de todos os outros confrontantes, todos eles vão fazer do reconhecimento de firma. Daí você vai pegar esse dossiê com todos os documentos e vai ir até o registro de imóveis. Lá o oficial de registro, o tabelião, seja lá qual dos nomes que você utilize, ele vai pegar e vai encaminhar isso. Você vai conversar com ele, vai dizer: ó, esse confrontante, ele simplesmente não quer assinar. Daí o tabelião vai fazer esse procedimento, dever e mandar um oficial de justiça até a casa desse confrontante. Esse confrontante, daí, se não quiser assinar, utiliza-se esse preceito. Opa, ele está sabendo, porém, uma vez que sabe-se que os limites são estes mesmos, que são estes os confrontantes, está tudo certo. Vamos utilizar sem a assinatura dele. É esse o procedimento corriqueiro, o padrão Inca, digamos assim, o padrão não Inca, mas cartório. Mas toda essa videoaula era isso. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima videoaula.